Olha, a gente já começa com uma disputa judicial que virou uma espécie de briga entre torcidas, sabe? Nas redes sociais. Tudo por causa da separação da influenciadora Pétala Barreiros e do ex-marido dela, Marcos Araújo, um empresário de artistas famosos. Bom, essa é uma história que ganhou um novo capítulo essa semana, porque até a paternidade do segundo filho do casal foi questionada. Na realização do exame de DNA, entraram mais duas personagens na briga entre eles. A irmã da influenciadora e a atual namorada de Marcos, a apresentadora Lívia Andrade. Um verdadeiro reality show na internet. Um encontro entre a ex, com o filho no colo, e a atual, com roupa de grife, na porta de um laboratório. As câmerazinhas apontadas para mim, vindo na minha direção, cruzei o braço e fiquei esperando, né? Uma suposta ordem de despejo. E ele me deu, sabe quantos dias? 5 ou 7 dias para sair da casa dele. Uma briga que envolveria até falta de cuidados médicos para uma criança. E quando você vai com seu filho nessa situação, num hospital, e recebe a notícia que o plano de saúde dele foi cancelado pelo pai, isso dói. A guerra entre a influenciadora Pétala Barreiros e o ex-marido Marcos Araújo ganhou ainda mais troca de balas com a participação de uma das irmãs de Pétala, Ianca Barreiros, e da apresentadora Lívia Andrade, namorada atual do empresário. Se incomoda com a minha presença, se incomoda com a minha segurança, se incomoda com a minha roupa, se incomoda com a minha aparência, se incomoda com a minha presença. Desde que eu cheguei na vida dele, virou um inferno. Marcos Araújo tinha 40 anos e, segundo Lívia Andrade, era casado quando começou o relacionamento com Pétala Barreiros, na época, com 14 anos. O primeiro filho do casal nasceu um ano depois. Em 2017, Marcos e Pétala, que estavam juntos havia 3 anos, decidiram oficializar o relacionamento com um contrato de união estável. O rompimento veio só em março do ano passado, quando Pétala estava grávida do segundo filho. A Pétala veio a público dizer que quando ela se separou do Marcos, ele acabou não deixando ela voltar lá para pegar algumas coisas dela. E tinha um tênis que ele tinha dado para ela de Natal, um tênis caríssimo. Aí ela falou que viu o tênis no pé da Lívia. Foi aí que a Lívia apareceu nessa história e chegou a ser apontada como um pivô dessa separação, mas a própria Lívia negou. Foi só no começo deste ano que Lívia Andrade assumiu o namoro com Marcos Araújo. Pouco tempo depois de ele ter sido processado por Pétala, acusado de violência doméstica. Na época, a blogueira usou as redes sociais para denunciar o ex-marido por agressões físicas e psicológicas durante os 7 anos que viveram juntos. Ele me mordeu, velho. Na terça-feira, Pétala levou o filho mais novo, de 9 meses, para fazer um exame de DNA. Foi uma exigência do ex-marido, que até hoje não registrou a criança. Que a gente já fez um teste de DNA nos Estados Unidos, a gente fez do Lucas e do Lorenzo, que deu 99,99% irmãos, fica filho da mesma pai e da mesma mãe, e ele não aceitou e pediu esse DNA aí. Pode pedir quantos DNAs você quiser. Na data marcada pela Justiça, Marcos e Pétala vieram a este laboratório, na zona oeste de São Paulo, para fazer o exame. Protegida por medida judicial, Pétala conseguiu o direito de manter o ex-marido distante dela o tempo todo. Para cumprir a medida protetiva determinada pela Justiça e evitar o encontro com Pétala, Marcos Araújo esperou sua vez dentro do carro, ali, naquele estacionamento. A clínica fica aqui, do outro lado da rua. Pétala entrou primeiro com o filho e, ao sair, o inesperado. Bem em frente à porta estava a atual namorada de Marcos, a apresentadora Lívia Andrade. O registro desse momento foi feito pela irmã da Pétala e agitou a internet durante toda a semana. Estou aqui para defender minha irmã. Pétala está proibida pela Justiça de mencionar o nome do ex-marido em público desde janeiro deste ano. Inclusive, ela está com uma dívida de 35 mil reais que ela tem que pagar para o Marcos, porque ela falou o nome dele. Em desabafo nas redes sociais, Ianca questiona a presença de Lívia no dia do exame de DNA.
que a Lívia estava fazendo ali, sendo que o Marcos estava do outro lado da rua no estacionamento. Ela estava ali parada esperando a Pétala sair. Não tinha necessidade de ela estar ali. A apresentadora não deixou barato. Na internet, ela se explicou. É você acompanhar uma pessoa que você está em momentos felizes. Mas a explicação parece não ter convencido a família Barreiros. Ela fala que ela estava acompanhando ele lado a lado do amor da vida dela, do companheiro da vida dela. Ela podia estar lá mesmo. Ela não era proibida de estar lá. Só que não teria motivo para ela estar lá daquela forma. Com aquela pose toda, né? Para amedrontar a Pétala, sei lá. Ianca afirma ainda que os seguranças de Marcos intimidaram a família. E aí o segurança começou a circular atrás do nosso carro, atravessar a rua, ficar olhando. Depois do episódio, a apresentadora foi julgada, condenada e punida pelo Tribunal da Internet. A Lívia agora está sendo atacada nas redes sociais, está sendo super criticada, o pessoal chamando a Lívia de tudo quanto é nome, inclusive falando que ela é fiscal de DNA. Uma mulher escreveu: "Desejo que você passe pelo mesmo, lindona", se referindo à situação atual de Pétala. Lívia rebateu com ironia: ter 2 filhos de um milionário, ter uma pensão gorda, morar numa mansão maravilhosa, ganhar carros e ser bancada? Acho que não seria tão ruim. Mas eu escolhi que minha vida não seria assim. Eu poderia estar nessa mesma aí, mas preferi trabalhar e construir minha própria vida. Depois, Pétala decidiu fazer uma nova declaração. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, que é uma coisa que ninguém sabe, só a minha família, as pessoas muito próximas, mas o Lucas recebeu um pré-diagnóstico de autismo. Mesmo proibida pela justiça, Pétala fez questão de se posicionar nas redes sociais. A única coisa que eu quero é que você cumpra com o que a justiça determina, entende? Gente, até tentar penhorar a pensão dos meus filhos para tentar me atingir, ele tentou. Ela também acusou o ex de dar uma ordem de despejo para ela e os filhos. Mesmo diante de tudo isso que eu venho passando com os meus filhos, eu recebo uma ordem de despejo para que eu e meus filhos saíssemos da casa dele. Marcos Araújo não se manifestou. No perfil dele, só anúncios de seus negócios. O Domingo Espetacular procurou o empresário e seus advogados, mas eles não quiseram gravar entrevista. Por nota, afirmaram que Marcos cumpre com todas as decisões judiciais. Disseram também que o cliente segue pagando pontualmente a pensão alimentícia em favor dos menores. O valor estipulado já abrange os custos com o plano de saúde. Sobre o despejo, a nota afirma que inexiste qualquer ação ajuizada nesse sentido. Os advogados de Pétala também enviaram uma nota. Esclareceram que existem pelo menos 2 processos judiciais que envolvem o ex-casal, tanto de dissolução de união estável quanto de cunho indenizatório. E afirmaram que as referidas demandas tramitam em segredo de justiça. Os tribunais agora esperam o resultado do teste de DNA para definir os novos rumos do processo de pensão alimentícia. Enquanto isso, a internet é definitivamente a arena escolhida para as batalhas que estão por vir. Minha vida não mudou, continua mesmo, os mesmos tipos de posts, os mesmos tipos de conteúdo e assim segue o baile. Até onde uma mãe vai para defender os seus filhos? Eu vou até o final. Apesar de eu ser nova, eu tenho 2 filhos, mas eu vou até o final para defender eles. E olha a presença ilustre. Que linda. Veio toda arrumada. Bom dia. Bom dia.